Unidade 2. Gestão de serviços e equipamentos urbanos, uso e ocupação do solo e mobilidade urbana. Unidade 2 da disciplina de planejamento urbano. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela coloca equipamentos urbanos no geral, né? Não especifica, como especificava a Lei Federal 6.766 de 79. Ela define equipamentos urbanos como geral, como urbanos, público e comunitário, como sendo só equipamentos urbanos. Então, equipamento urbano, eles são todos os bens públicos, privados, de utilidade pública, que são destinados, então, à prestação de serviços, destinados, então, ao funcionamento de uma cidade. São praças, escolas, parques, redes de telefonia, ruas, jardins, lixo, bancos, redes pluviais, redes de instalação elétrica. Então, tudo que é necessário para que se funcione uma cidade. Os equipamentos urbanos, eles representam, então, a vida urbana, o lazer e o embelezamento das cidades, porque se em boa qualidade, em boa quantidade, eles favorecem a qualidade de vida das pessoas, né? Então, as praças, né, com árvores, com bancos, né, com lixeiras, né, as praças para as crianças, então, eles se tornam, então, favorecem a qualidade de vida. Eles também são fundamentais, então, com o crescimento, então, das cidades, muitas vezes, sem planejamento, eles estão precários, né? E tem muitas deficiências nesses serviços. Então, eles não atendem, então, a capacidade e as necessidades da população. E também, com o passar do tempo, o crescimento demográfico e também essa mudança de mentalidade da sociedade, ele vai fazendo com que os espaços vão perdendo essa forma urbana e também vão se alterando, né, essa imagem urbana que se tem. Eles ajudam a organizar e qualificar o espaço urbano, ou seja, os equipamentos urbanos, eles acabam servindo de referência para os moradores da cidade. Por exemplo, uma praça. Às vezes, quando você vai dizer, eu moro em tal lugar, eu moro perto da praça tal, né? Ou moro perto do semáforo tal, ou na rua tal. Então, eles acabam servindo de referência para os moradores da cidade para identificar também certos locais. Na maioria das cidades, falta de alguma ferramenta, né, de monitoramento para esses espaços urbanos, então, porque o que acontece? Com o passar do tempo, eles vão se tornando insustentáveis, né? Eles vão quebrando, não vai se tendo um acompanhamento, não vão se arrumando, então, no passar do tempo, eles não vão se tornando uma referência, e sim uma referência negativa na cidade. Então, portanto, existe uma necessidade de um planejamento eficiente, então, e para isso utilizar ferramentas de estudo, implantar também um monitoramento. Aqui que a gente comenta das ferramentas dos startups, a Colab, que eu coloquei, né? E de acordo com cada cidade, pois cada cidade tem suas características e especificidades, né? Cada local é um local, cada cidade é uma cidade. Uso e ocupação do
solo. O que é o uso do solo? É o rebatimento, então, da produção social no espaço urbano. E a ocupação do solo, ela é a edificação, então, que ela ocupa esse terreno, então, em função dos índices urbanísticos existentes sobre esse terreno. Então, o uso e ocupação do solo, ele tem a finalidade de organizar o território, né? Potencializar, então, as aptidões, as coisas separar as coisas que não têm compatibilidade, separar as atividades urbanas e rurais. Por exemplo, numa cidade, né, na parte urbana, nós não podemos ter criação de animais, né? Por exemplo, controlar a densidade populacional, né? A ocupação do solo por algumas construções. Também ajuda a melhorar a mobilidade urbana e rural, ou seja, ele otimiza esses deslocamentos. Como ele ajuda a organizar a locação das construções, ele otimiza esses deslocamentos. Então, evita essas incompatibilidades das funções, elimina as possibilidades de algum desastre ambiental, porque a gente tem a parte das encostas, parte de alagamentos, onde a gente tem rios que passam em cidades. E também ajuda, né, nesse caso, preservar o meio ambiente e dar qualidade de vida, então, para a população rural e urbana. Porque, assim, o uso do solo, né, ele pode ser feito tanto na parte urbana quanto, né, o planejamento tanto na parte urbana quanto na parte rural. Então, ele não é feito só na parte urbana. A Constituição de 1988, ela conferiu ao poder público, então, essa obrigação do adequado, então, ordenamento territorial, então, para que se tenha o pleno a função social na cidade, né, e o bem-estar dos habitantes, levando em conta, claro, o que o Estatuto da Cidade nos traz. Então, são necessárias algumas ferramentas. Então, podemos citar dentro dessas ferramentas o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor, Código de Obras, posturas ou edificações, Lei de Parcelamento de Solo, Plano de Saneamento. Eu vou falar de algumas dessas ferramentas, então, que ajudam nessa ordenação do uso e ocupação do solo. O Estatuto da Cidade, então, ele é que a gente já tinha comentado, então, na outra unidade. Então, ela é a lei que foi promulgada em 10/7/2001, né? É a Lei 10.257, que regulariza, então, os artigos da Constituição Federal, os artigos 182 e 183, que tem por principal objetivo dar a propriedade da função social à propriedade, ou seja, a propriedade ela é privada, mas ela tem que também dever de ser coletiva também, então ela tem algumas leis a cumprir na coletividade, tá? Nesse caso, garantiu o caráter mais igualitário de acesso ao espaço urbano. E também, com o Estatuto da Cidade, surge o conceito da sustentabilidade integrada ao espaço urbano, ou seja, que a sustentabilidade, então, vem a somar nesse ponto na parte urbana também da cidade, né? O plano diretor, ele promove o apropriado, então, ordenamento territorial, né, com esse desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, com isso, ele garante o bem-estar dos seus habitantes. Com o planejamento e controle do parcelamento e ocupação do uso do solo, em observância, então, ao Estatuto das Cidades. Essa lei do plano diretor, ele traz a obrigatoriedade em alguns pontos.
mais de 20 mil habitantes na cidade, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, pretensão, então, relacionadas, então, ao artigo 182 da Constituição Federal de 88, que diz respeito à política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes. Obriga municípios integrantes, então, a fazer o plano diretor integrantes de áreas de especial interesse turístico, então, que vivem do turismo, e cidades que possuem empreendimentos ou atividades inseridos na área de influência, com significado de impacto ambiental no âmbito regional ou nacional. Mas assim, é obrigatório para mais de 20 mil habitantes, mas enquanto menor a cidade for, mais importante, é mais fácil, vamos dizer assim, colocá-lo em prática e é mais fácil de resolver os problemas. Então, ele é obrigatório a partir de 20 mil habitantes, mas não que você não possa fazê-lo, executá-lo um município pequeno. Então, eu, na minha opinião, é muito mais fácil colocar em prática em municípios pequenos, quando os problemas são menores, quando é mais fácil de resolvê-los. Porque depois que os problemas ficam maiores, as coisas ficam mais difíceis de resolver. Eu deixei aqui um endereço que é a página do CAU de Roraima, que tem alguns modelos de manuais, então, sobre plano diretor participativo, o PDP. E também o Capacita Cidades, que eu já comentei na unidade anterior. O endereço do Capacita Cidades, que é um endereço de um site para fazer cursos, que são cursos gratuitos, né? Você entra, faz o login e a senha. São cursos gratuitos de ferramentas ligadas ao plano diretor. Então, o plano diretor, ele é um elemento, uma ferramenta que orienta a atuação do poder público e dá a iniciativa, então, dessas construções dos espaços públicos, né? Tanto na parte urbana como do rural e industrial, então, na parte desses serviços públicos essenciais para assegurar, então, a condição de vida da população. E dentro do plano diretor, a gente tem uma importante ferramenta, que é o zoneamento, que ela é de importância, por quê? Porque ela serve de planejamento de uma cidade, então garantindo o desenvolvimento ordenado. Então, o que é o zoneamento? O zoneamento, o território municipal, ele é dividido em partes, né, as chamadas zonas, onde se definem para cada uma delas normas de uso e ocupação do solo. A legislação ela definirá, então, para cada zona que se divida território do município, os usos permitidos, os índices urbanísticos. O que é índices urbanísticos? O que pode ser construído em altura, o que pode ser ocupado do terreno, né? E aí a gente tem áreas mínimas, áreas máximas dos lotes, áreas verdes, afastamentos, recuos. Então, isso são índices urbanísticos. Então, o zoneamento do solo, do uso do solo, então, ele tem a preocupação de identificar e regular, então, a localização de algumas construções, né? Ou restrição de algumas construções, por exemplo, que causa algum inconveniente para a vizinhança. Por exemplo, com grande tráfego, né, de intensidade. Por exemplo, casa noturna, posto de gasolina, indústrias poluentes.
Exemplos de zoneamento: zonas de preservação ambiental, zonas de interesse social, zonas residenciais, zonas comerciais, zonas de interesse misto, zona mista. E uma coisa que se leva bastante em conta na hora de uso e ocupação do solo é que as próprias condições ambientais do local, a direção dos ventos, a topografia, a drenagem, a densidade de espaço construídos já existentes, elas darão margem a estas restrições. Então, na verdade, quando é feito o plano diretor, quando é feito esse zoneamento, ele leva em conta bastante, então, a localização geográfica do município. Então, levando em conta a direção dos ventos, a topografia, a densidade do espaço construído, né, as áreas ambientais. Então, tudo isso é levado em conta no momento, então, que é feito o plano diretor, né, e lançado esses zoneamentos. Outra ferramenta é o Código de Obras de Edificações ou de Posturas, que são também, né, os instrumentos urbanísticos, estão ligados ao desenvolvimento urbano, então vão de encontro à segurança pública e ambiental. Esse Código de Obras, eles possuem também alguma coisa ligada a recuos, a alturas, tem alguns valores de multas, depende do município, né? Ele é aprovado por lei municipal, deve estar na lei orgânica do município, então, e ele regula, então, ações do município com vista ao convívio comunitário e a salubridade e a segurança pública, então. Outra ferramenta, a lei de parcelamento do solo, que é a lei 6.766, de 79, que diz respeito ao parcelamento do solo urbano mediante ao loteamento e desmembramento. Só que o município pode fazer, mas tem que levar em conta, né, observar as legislações estaduais pertinentes, né? Porque não só levar as municipais, mas sim as estaduais que tem sobre este tema, né? Mobilidade urbana. Como já comentamos na outra unidade, somos um país urbano, né? Então, a maioria das pessoas hoje vive na parte urbana do município. Então, conforme aqui, a gente tem aqui, podem ser vistas aqui as 10 cidades mais populosas do Brasil, de acordo com o IBGE de 2020, que foi feito uma estimativa. Em julho de 2020, o Brasil contava com 5.570 cidades. Num total, em torno, né, nessa data, 2020, 211,8 milhões de habitantes, né? Então, no ano passado, a gente já sabe que a gente chegou a mais de 213 milhões, né? Ele cresceu de 2019 a 2020 em torno de 77%. No censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes. E apenas 15 deles tinham mais que 1 milhão de moradores. Já a realidade de 2020, eram 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os que superaram a marca de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente vai estar crescendo muito rápido, né? Inchando muito rápido. Então, estamos inchando muito rápido. O que é mobilidade urbana? Ela é definida como a circulação de bens, pessoas, dentro das cidades, por meio de veículos, das vias públicas, ou ainda, o que é necessário para que essas pessoas se locomovam? A infraestrutura disponível, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Essa qualidade da mobilidade urbana, ela está relacionada diretamente com a organização territorial e a sustentabilidade das cidades.
Hoje, a gente pode dizer que o planejamento é prioridade nas cidades modernas. Ou seja, a mobilidade urbana tem que ser prioridade no planejamento das cidades modernas. Por quê? Porque temos que pensar a cidade para as pessoas e não para o automóvel, né? Então, hoje, né, o transporte individual se mostra como uma coisa insustentável, né? E que a gente tem que sempre pensar em soluções de mobilidade alternativas mais eficientes, né? Para mover sempre as pessoas e não os veículos, pensando sempre nas pessoas e não os veículos. Antigamente, a gente fazia cidades para os automóveis, né? Então, se pensava em grandes ruas, né? Um monte de estacionamento. Hoje, a gente pensa em desenvolver a cidade para as pessoas. Ou seja, as áreas maiores para convívio de pessoas, claro, áreas para veículos, mas aí a gente pensa em outras áreas, né, para diminuir esse fluxo, né, grande de veículos, né. Surge então, para ajudar a mobilidade urbana, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587 de 2012. Tem como seus objetivos, então, a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território dos municípios. Essa mobilidade é um conjunto dos princípios, das diretrizes, das normas, então, que norteiam, então, o poder público, a sociedade em geral, na produção, no planejamento, na gestão das sociedades mais saudáveis, mais sustentáveis, então, com uma mobilidade urbana sustentável. Aqui a gente tem um tripé. Pensamos sempre, primeiro, os pedestres, depois os ciclistas, depois o transporte público, depois o transporte de carga e, por fim, em último caso, o transporte individual e motorizado. Para se fazer o plano MOB, que é o plano de mobilidade, tem que se fazer diagnósticos e quanto mais precisos possíveis, mais reais, vai ser mais fácil e vai ser mais preciso, né? A mobilidade vai acontecer mais fácil, a contenção, né? E o adequado uso, então. Então, o plano de mobilidade, ele tem alguns conteúdos mínimos, né? Para essa efetivação de política, então, urbanística, ele deve contemplar os serviços, então, de transporte público urbano, a integração com o transporte particular, circulação viária, a infraestrutura de mobilidade, a operação e organização do transporte de carga, as áreas destinadas aos estacionamentos públicos e privados, a acessibilidade universal, e deve ser avaliado, deve ser revisado e atualizado periodicamente. Por quê? Porque as nossas cidades, elas vão mudando, elas vão crescendo e a gente precisa ir atualizando esses planos. Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela tem os objetivos, então, de reduzir as desigualdades, promover a inclusão, promover o acesso, então, aos serviços básicos, aos equipamentos sociais, proporcionar a melhoria de condição urbana da população, né, relacionada à acessibilidade, à mobilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade é, por exemplo, em calçadas, né, ter as rampas para as pessoas que
que tem mobilidade reduzida ou uso de cadeira de roda, né? Promover o desenvolvimento sustentável, né? Pensando nos custos ambientais, na parte econômica, né? A parte da gestão das cidades, né? Sempre pensando na mobilidade urbana sustentável. Então, acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, né? Pensando na parte social, econômica, ambiental, o maior uso possível dessa mobilidade para os cidadãos, de preferência transporte público, né? Coletivo, eficiente, eficaz, gestão democrática, controle social, ter planejamento, né? A segurança no deslocamento das pessoas, ter a distribuição justa dos benefícios, né? Decorrentes dos diferentes modos de serviços, equidade no uso do espaço público, né? Da circulação de vias e logradouros, né? Da eficiência e eficácia. Mobilidade urbana sustentável. Então, ela tá embasada em 3 pilares: sustentabilidade ambiental, econômica e justiça social. A sustentabilidade ambiental, ela está relacionada, então, à parte das tecnologias mais limpas, né? Relacionada a emissões de gases, a menos ruídos, né? A veículos com infraestrutura adequada, planejamento urbano, transporte integrado. Na parte econômica, custos, cobertura de custos, né, balanceamento nesses custos, investimento na melhoria dos serviços, modelos de financiamento e justiça social. Inclusão social, atendimento às áreas mais carentes, né, equidade no uso do espaço urbano, a progressividade no financiamento, acessibilidade universal no transporte público. Um exemplo de mobilidade, a gente pode falar da cidade de Curitiba, que foi feita pelo arquiteto Jaime Lerner. Ele coloca como a mobilidade urbana que é preciso manter uma moradia, trabalho e lazer reunidos em um bom sistema de mobilidade, ou seja, um bom sistema unidos. O que é esse sistema de mobilidade de Curitiba? É estruturada no sistema de transporte, no BRT. Ele já ganhou mais de 300 cidades pelo mundo, umas foram com mais sucesso, outras menos, né? Ele proporciona agilidade nas linhas convencionais, tem custo reduzido em relação aos ferroviários, em curtas distâncias, diminui o tempo então, de deslocamento e também as longas esperas por transporte. Falando de mobilidade, uma coisa atual que a gente tem hoje, o que a mobilidade está relacionada ao Covid, o que os impactos gerados na mobilidade urbana em tempos de Covid. Então, tem algumas pesquisas que, a partir da pandemia, a mobilidade urbana tomou outros caminhos. Por exemplo, aqui a gente pode ver que, a partir daí, o pessoal começou a se deslocar diferentemente. Quem sempre ia de ônibus começou a não usar só o transporte público, né? Começou a usar para moto, foram para a bicicleta, se deslocaram bastante a pé, passaram a usar carro particular, não se sentiam mais seguros em ir em ônibus, né? Então, apenas saíam para trabalhar, o que não era antes, né? Então, houve umas mudanças por causa da pandemia. O que mais? Houve a higienização dos veículos, né? A separação dos assentos, a delimitação de ocupação máxima,
uma preocupação maior com espaços públicos, né, nas cidades, né, que antes não tinham. O que aconteceu? As pessoas começaram a ir mais para a parte externa dos locais, né, dos espaços de circulação, né, extensão e qualificação dos espaços para as bicicletas. Então a bicicleta se tornou um meio barato, né, suporte para o transporte público coletivo, com medidas de segurança, com investimentos, né? Então houve umas mudanças a partir então da pandemia. A população começou a mudar alguns hábitos, né, que antes não eram assim. E na sua cidade, o que foi diferente? Alguma coisa mudou? O que mudou? Aumentaram a circulação de automóveis, aumentou a circulação de bicicletas, os espaços públicos foram remodelados, houve investimentos. Pense nisso. O que houve de mudanças em sua cidade depois da pandemia? O que você começou a fazer diferente? Começou a ir mais para partes externas, né? O que você mudou, né? O que mudou? E na mobilidade urbana, então, a gente pode falar de algumas inovações tecnológicas que ajudam a mobilidade urbana a ser mais sustentável, né? A gente tem as Smart Cities, que é as cidades inteligentes, então, que são os sistemas de pessoas que utilizam esses fluxos de interação, objetivando o desenvolvimento econômico e, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida, né? Essa inteligência desses fluxos é provenientemente de um uso estratégico de infraestrutura, de serviços de informação, de comunicação, com planejamento, com gestão urbana e que dão respostas, então, às necessidades sociais, econômicas, ambientais que a sociedade tem. Existe um site, o IDESE, Business School, que ele considera que para a cidade ser inteligente, ela tem que ter 9 dimensões, né? Tem que ter capital humano, tem que ter coesão social, tem que ter economia, tem que ter governança, tem que ter meio ambiente, tem que ter mobilidade e transporte, tem que ter planejamento urbano, tem que ter projeção internacional e tem que ter tecnologia. Aqui a gente volta à história do planejamento, da história da tecnologia, né? De pensar a tecnologia, né? De pensar a economia, de aproveitar o capital humano, né? Outra ferramenta que pode ser utilizada para a mobilidade urbana é a mobilidade verde. O que é essa mobilidade verde? Que ela promove, então, a qualidade do ar com redução de gases de efeito estufa. O que a gente pode fazer para isso, então? Uso de veículos elétricos, uso da bicicleta, transporte público, caminhada, né? Aqui a gente tem um ranking das cidades brasileiras mais verdes, né? Mobilidade verde. São Paulo está em primeiro lugar, de 1 a 5. 4.2 a nota. A fonte é Urban Systems. É um instituto que faz a contagem, né, desses pontos. Outras ferramentas que podem tornar a mobilidade mais sustentável, né, podem ser os aplicativos, né, Waze, Google Maps, Uber ou 99, que são similares, né, eles oferecem a rota ótima, ou seja, rotas onde acertas para te não perder tempo. O Waze, por exemplo, ele é em tempo real. Ele especifica onde existem engarrafamentos, então os pontos de partida, de chegada. Tem também os semáforos inteligentes, então,
que utilizam sensores para medir o trânsito, otimizar os tempos em verde e vermelho. Com isso, o que eles fazem? Eles buscam a redução das filas dos veículos, ou dão prioridade para os ônibus, né? Um exemplo é Londres. Então, a gente tem muita coisa, né? Depende de cada cidade se adaptar à sua realidade, né? Então, primeiro, partir da realidade de cada cidade, partir da legislação que cada cidade tem. Então, depende de cada cidade em buscar primeiro, né, a sua realidade para ver o que pode trabalhar para ajudar a diminuir os problemas de uso e ocupação do solo, diminuir o uso com a mobilidade, diminuir o uso ou os problemas com os equipamentos urbanos. Então, podemos usar as ferramentas, né, os indicadores. Então, são todas ferramentas que podem ser utilizadas. Basta ver, então, gestão, planejamento, né, a longo prazo, a médio prazo, né, pensar a cidade, né, para não ter problema